Essa história começa no capítulo 13, do verso 10 do livro de Gênesis. A Bíblia fala que Abraão e Ló saíram de Ur dos Caldeus juntos, tio e sobrinho. Durante uma boa parte da caminhada eles caminharam juntos, mas chegou um momento que eles se apartaram. Começou a ter contenda, começou a ter problema. E Abraão, como era um homem sábio, um homem que era dentro da vontade de Deus, disse: olha, escolha um caminho. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para o norte, eu irei para o sul. E o verso 10 diz o seguinte: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Quando eu li esse texto, me trouxe algo ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro problema que nós vemos aqui é que Ló não consultou o Senhor. Ló não pediu direção a Deus. Ló não era guiado por Deus como Abraão, seu tio, era. Abraão saiu da sua casa, da terra, do meio dos seus parentes, para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E ele fielmente ouviu e obedeceu à voz de Deus. A Bíblia nos ensina que o cristão, ele vive por fé, não vive por vista. Não é aquilo que os meus olhos parecem ser bom, não é aquilo que é agradável aos meus olhos que importa. O que importa para a minha vida e para a sua é o que agrada a Deus, não é muitas vezes o que me agrada. Temos vivido um período em que o que mais vale é o que me agrada, não o que agrada a Deus. O que vale é o meu gosto, os meus desejos e as minhas vontades. Não é nem o desejo, nem a vontade de Deus. E Ló, levantando os seus olhos, viu uma campina muito bonita, uma vitrine muito bem feita, para lhe atrair a sua atenção. E uma coisa que eu achei interessante é que dentro deste texto diz assim: e era como o jardim do Senhor. É interessante isso aqui. E o momento quando Ló olha para aquelas campinas, ele imagina o jardim do Éden. É como se fosse algo que Deus tinha lhe dado. E a gente precisa entender que quando o mundo quer seduzir alguém, quando Satanás quer tirar alguém da presença de Deus, quando o adversário quer nos ludibriar, o adversário quer nos meter numa armadilha, quando o adversário quer nos levar para a destruição, ele não vai me apresentar uma terra seca, ele não vai me apresentar um lugar árido, ele não vai me apresentar um lugar com dificuldades, não.
Ele vai me apresentar as melhores oportunidades, Ele vai me apresentar as mais fáceis das caminhadas. Ele vai dizer: olha, você não precisa disso tudo para você estar, não precisa disso, não precisa daquilo outro, e muitas vezes começa a apontar as dificuldades para te dizer: olha, vem por este caminho é um caminho mais fácil, este caminho não vai te exigir nada, este caminho não vai exigir renúncia, esse caminho você não vai ter que pegar cruz nenhuma, esse caminho você vai gozar das delícias desta terra que você está vendo diante dos seus olhos. E muitos cristãos têm sido seduzidos por esta mensagem. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia nos ensina por diversas vezes que homens, mulheres de Deus, o povo de Israel, para aprender do Senhor, foi para o lugar mais fácil? Não, foi pelo lugar mais difícil. O povo de Israel aprendeu e viu a glória de Deus no deserto. Elias em algum momento passou pelo deserto. Quando Jesus ele estava sendo provado, foi no deserto. Os irmãos que vieram domingo para a escola dominical sabem da história de Paulo. Paulo não viveu um evangelho de facilidade, de riqueza, que tudo é muito bom, que tudo é muito bem, que eu só vou usufruir do melhor desta terra. Não, o apóstolo Paulo, por diversas vezes, por amor do evangelho de Cristo, ele foi esbofeteado, foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi caluniado, por diversas vezes ele passou pela vale da sombra da morte, mas ele sabia do chamado que Deus tinha, ele suportou todas as coisas por amor do evangelho de Cristo. Então olho com seus olhos carnais. Ele viu aquilo que o seu corpo, a sua vida, o seu eu, a sua carne desejou, e ele foi. Agora nós voltamos para o texto que nós lemos nesta noite. Quando Sodoma e Gomorra chegou no limite, começou a feder as narinas, cheirar mal as narinas de Deus, Deus decidiu que destruiria. Deus é Deus misericordioso, mas Deus de justiça também. Não era a primeira vez que algo deste tipo acontecia. No próprio livro de Gênesis, um pouco antes, alguns capítulos antes, no capítulo 6 de Gênesis, diz assim: aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Como as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120. E o verso 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação de pensamento, tudo aquilo que o homem desejava naquela época, tudo aquilo que o seu coração desejava, tudo aquilo que a sua carne queria fazer, ele ia lá e cometia, não tinha temor a Deus. E disse que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus de ter feito o homem, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra
o homem que eu criei. Deus havia determinado, por causa do pecado, da maldade da raça humana, Deus havia determinado que ele destruiria. Mas viu Noé. E Deus deu uma oportunidade ao homem. Não é à toa que Jesus disse que nesses dias que nós estamos vivendo, será como os dias de Noé. Então quando você lê esta mensagem, você entende que da mesma forma que o povo vivia no pecado daquela época, Noé, na época de Noé, nos dias de hoje não está sendo diferente. E aqui em Gênesis capítulo 19, uma cidade extrapola os limites, e Deus determina que ela seria destruída. Só que Deus é um Deus de amor e justiça, mas Ele é um Deus misericordioso. Como Deus tinha um pacto com Abraão, e Abraão era um homem que temia o Senhor, era considerado amigo de Deus, e é um amigo, ele pode conversar com mais liberdade. E o Senhor revela a Abraão o que iria fazer. Por isso que a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus. E Abraão começa a orar, interceder por Ló. E ele começa a dizer: Senhor, se tivesse 100 justos, o Senhor destruiria? Não, não destruiria, por amor desses 10. Se tivesse 50, Senhor, o Senhor destruiria? Não, não destruiria. E se tivesse 40, Senhor, destruiria? Não. E foi descendo a conta. O número estava diminuindo, e chega ao fatídico do número de uma pessoa. Por amor a Abraão, Deus teve misericórdia de Ló e manda os 2 anjos para lá. E o verso 17 é um verso que me chama muita atenção, que diz assim: e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. A intercessão de Abraão trouxe para Ló uma oportunidade de escapar. A gente precisa entender que os anjos avisam a Ló, tiram Ló de dentro da cidade, mas o restante da caminhada era Ló que tinha que fazer. Sabe o que eu entendo? Todos nós estávamos nos iludindo dentro de Sodoma, estávamos vislumbrados com as delícias de Sodoma, e Deus, pela sua misericórdia, envia Jesus. Jesus usa alguém, chega para você, prega o evangelho, fala do amor, escapa-te por tua vida, porque o Senhor vai destruir esta terra. No caso de Ló, é interessante que Ló estava tão desapercebido que não notou a gravidade da situação, e é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Tem se mostrado, muitos têm tido acesso a informações que mostram que o sistema já está sendo pronto para que o anticristo possa reinar. Ainda tem pessoas que estão dormindo. Tem pessoas que não estão observando a gravidade da situação. Escapa-te por tua vida, sai daqui, não olhes para trás. Outra coisa, quando Jesus morre na cruz, nos dá a oportunidade de salvação. Disse: olha, eu vim para salvar, eu vim para que vos libertar do cativeiro, eu vim vos tirar do jugo do pecado, eu vim vos dar a libertação para vos livrar da ira vindoura. Eu fiz a minha parte, eu vos avisei, agora você tem que correr.
Você tem que sair, é você que tem que sair. Porque os anjos pegam Ló e as suas duas filhas. Interessante que quando Deus teve misericórdia de Ló, ia alcançar muitas mais pessoas, mas infelizmente nem todos que você ama vão ouvir a voz de Deus. Quando Ló chega para o seu genro, os dois ainda não tinham se casado, as moças estavam separadas para ele, estavam noivas. E fala disto, eles riram, debocharam, riram da cara de Ló, assim como fizeram com Noé. Noé pregou por mais de 100 anos que havia chuva sobre a terra e Deus iria destruir, e o povo brincava. Por isso que Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, também será o dia da vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Estavam todos distraídos, estão todos deslumbrados, estão todos hipnotizados pela beleza, pela verdura das campinas, pela aparência. Parece que é muito bom, parece até que é uma bênção de Deus, porque quando Ló olha e diz: parece até o jardim de Deus, ele está querendo dar uma desculpa, diz: eu estou vivendo essa vida, mas a minha vida é uma vida abençoada, estou vivendo muito bem, estou fartamente, tenho um bom emprego, eu tenho um excelente salário, tenho uma ótima casa, tenho um bom carro, eu estou vivendo o melhor desta terra. Só que eu preciso dizer para mim e para você que nós precisamos escapar, nossa alma precisa escapar, porque todas as coisas que estão nesta vida vão perecer, e nós precisamos entender que a vida de Jesus está perto. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, no livro de Apocalipse diz: ai dos que habitam sobre a face da terra. Esse ai de Deus tem um peso muito grande. Quando os anjos disseram: Deus nos mandou destruir, vai descer fogo do céu, a Bíblia fala que Ló ainda demorou-se. Eu acho que Ló ainda estava: vou arrumar minha mala ainda, vou me ajeitar. Mandou a mulher preparar algumas coisas, pegar as coisas de valor para botar dentro. Ainda talvez arrumar um cavalo, arrumar uma charrete, uma carruagem, para pegar o máximo que puder, para poder tirar daqui. Só que o anjo do Senhor disse: não vai dar mais tempo. Tem gente que está querendo ainda fazer muita coisa, esquecendo que tem que cuidar da vida espiritual para entrar no céu. Está somente preocupado em arrumar as coisas aqui. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se for para você casar, você vai casar. Se for para você ter bom emprego, vai ter bom emprego. Se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, você vai. Se tiver a oportunidade de possuir bens, você vai ter. Só que Jesus disse: mas o meu foco na sua vida não é este. O meu foco na sua vida é a vossa vida espiritual, é a vossa comunhão com o vosso Pai Celestial. É isso que está importando. E Ló estava preocupado. Deixa eu pegar, vou parafrasear com o jeito de hoje, deixa eu pegar as minhas roupas de grife, deixa eu ver se o carro tem combustível suficiente. Deixa eu passar ali no banco e ver quanto eu tenho lá para sacar um dinheiro para me levar. E a Bíblia fala que o anjo disse: não dá mais tempo, pega pela mão. Ali é a misericórdia de Deus. O interessante é que quando eu leio aqui, e ao amanhecer os anjos apertaram. Os anjos não chegou não com jeitinho, não, vamos lá, adulando Ló, adulando. Tem gente que está sendo adulado. Jesus está voltando, meu filho, Jesus está voltando, vamos lá na igreja. Mas a Bíblia diz: por causa da misericórdia de Deus, Deus apertou Ló.
Eu quero dizer para você que talvez você esteja orando por alguém que ainda está distante dos caminhos do Senhor. Estou falando para alguém que talvez está intercedendo pela vida de alguém que está com o pé na igreja e outro no mundo, está pedindo: Deus, misericórdia, não faça assim. Faça, Senhor, faça a tua vontade. Se o Senhor quer salvar, o Senhor tem que apertar, porque Ló só saiu de Sodoma e Gomorra porque os anjos apertaram. Os anjos pegou pela mão e tirou a força. Tem pessoas que só vai sair do mundo quando Deus apertar. Tem pessoas que só vai voltar para a igreja quando o Senhor fechar as portas, quando Deus entrar na vida desta pessoa e mexer. E quando Deus começa a apertar, fica: Senhor, tem misericórdia. Não, Jesus, salva. Jesus salva, mesmo que venha só com a roupa do corpo, mas o Senhor tem poder de salvar. A gente quer muitas vezes ter mais amor do que Deus. Quer ter mais amor do que Deus. E a misericórdia de Deus foi grande e pegou Ló pelo braço e apertou Ló. Tu imagina o anjo pegar pela tua mão e te segurar, tu não solta de jeito nenhum. Pegou, segurou um no braço de Ló, outro pegou na mão da mulher de Ló, o outro pegou a mão de uma filha e da outra. Os genros não vieram porque não quiseram. E a Bíblia fala, quando chega, tira fora da cidade. Muitas vezes para sair do mundo tem que ser a força. Para se libertar do jugo do pecado tem que ser com força. Para quebrar os grilhões tem que ser com força. Depois que eles são libertos de dentro da cidade, o Senhor disse: agora corre. Corra a carreira que te foi proposta. Corra para aquilo que Deus tem na tua vida. E faz o primeiro alerta: não olhes para trás. O que é olhar para trás, pastor? É sentir saudade de voltar. É querer ter desejo de sentir o gosto do mundo de novo. Por isso tem muita gente aí que está de qualquer jeito. Está até dentro da igreja, mas está andando dentro da igreja olhando para trás. Primeiro aviso de Deus: não olhe para trás. Saiu do mundo, deixou o pecado, deixou aquilo que desagradava a Deus, esqueça. Isso não faz mais parte da tua vida. Você agora é nova criatura. Você agora nasceu de novo. Você morreu para o mundo. Sodoma não faz mais parte da tua história, é o teu passado. Você tem que andar e olhar para frente. Mas alguém olhou. Mesmo Deus avisando, mesmo Jesus usando os seus vasos, mesmo Deus revelando, mesmo Deus falando através da sua palavra, tem pessoas que ainda olham para trás. E eu vou contar uma história triste para vocês. Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, numa comunidade. Até meus 10, 11 anos de idade, o lugar era até tranquilo, mas depois de um certo tempo, 12, 13 anos, eu brincava muito com os meus colegas da minha faixa etária, 10, 11, 12 anos, brincava de bola, como toda criança fazia. Pegava a bola debaixo do braço, ia para um campinho, ia jogar bola. Deus tinha uma obra na minha vida. Com 13 anos eu estava mais querendo ir jogar bola do que ir para a igreja. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja. Mas o coração do homem é enganoso, começa a se inclinar. E Jesus criou uma situação. Um belo dia um cachorro morde minha perna. Fico 3 meses com a perna inchada, uma inflamação terrível. Tomei muita antirrábica na barriga e fiquei quieto em casa.
na véspera do meu aniversário de 12 anos. Hoje eu entendo, foi Jesus que mandou aquele cachorro lá para me parar. Passou-se alguns anos, aqueles meus colegas chegaram traficantes de uma área lá do Rio de Janeiro e foram abrir uma boca naquele lugar. E os meus colegas começaram a se envolver. Passou-se o tempo, passou-se os anos. Os que escaparam da morte porque aceitaram Jesus, hoje são pastores, são pregadores da palavra de Deus. E os demais simplesmente perderam a sua vida. Mas entre eles tinha um que quando o negócio lá apertava, ele corria para a igreja aqui, pedia oração, voltava para Jesus. Vinha para Jesus. Ficava um tempo firme, que a pouquinho desviava, voltava para o negócio. Da outra vez eu falei, cuidado para não brincar com salvação, que com salvação não se brinca. Tem uma frase que diz assim, o pote vai na fonte até o dia que quebra. Aí um dia que o negócio apertou lá, que ele estava para morrer, ele entra dentro da igreja desesperado, chorando. E aí Deus usa alguém e disse, olha, é a última oportunidade que eu te dou. Se tu sair da minha presença, a sepultura te espera. Ele ouviu. Ficou firme. Se casou. Constituiu família, casou com a moça da igreja. Teve seus filhos. Passou 10 anos na casa do Senhor. Mas um belo dia, ele fez como a mulher de Ló. Olhou para trás. Saiu da presença de Deus pela última vez. Só que diferente das outras vezes, ele não teve mais oportunidade de voltar. Um belo dia minha mãe liga para mim e diz, tu lembra de fulano? Eu falei, lembro, mãe. Tu lembra que Deus falou com ele assim, 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 assim? Eu falei, lembro, mãe. Pois é. Ele se afastou do evangelho de Cristo de novo. Não passou uma semana, tiraram a vida dele. Cuidado. Cuidado para que quando ou eu, qualquer um de nós olhar para trás, a gente não se tornar como a estátua de sal, como mulher. Então, se Jesus te tirou do mundo, se a misericórdia de Deus, porque talvez alguém intercedeu por você, alguém orou por você, para que Jesus tivesse misericórdia de ti, teve. Enviou um anjo, enviou alguém na tua casa, o Espírito Santo tocou no teu coração, e você foi liberto de Sodoma. Mas não olhe para trás. Provérbios capítulo 14, verso 12. Ainda dentro desse texto, desse primeiro versículo que eu li. 14, 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando Ló olhou para as campinas, ele não imaginava que Deus já tinha determinado que aquela cidade seria destruída. Mas a misericórdia de Deus foi grande na vida dele. O Senhor disse para ele, não olhes para trás. Primeira coisa. Segundo, não pares por toda esta campina. É interessante isso aqui. Jesus te salvou, você foi liberto do mundo, você ainda está onde? Aonde você está? Você está onde ainda? No mundo. Mas você já não é mais daqui.
Sodoma ali significa a prisão do pecado, da imoralidade. O Senhor foi lá e te tirou com mão forte, te tirou de lá, mas você ainda está na campina saindo. Nós ainda estamos aqui, ainda não chegamos no monte, ainda não chegamos no lugar de refúgio, ainda não chegamos. Então o anjo faz um segundo aviso. Além de você não olhar mais para trás, não pare no caminho. O que tem de gente que está parado no caminho? O que tem gente que está se detendo no caminho dos pecadores? O que tem de gente que está se assentando à roda dos escarnecedores? Porque a campina não é dentro de Sodoma, mas a campina é verdejante, ainda pode te atrair, ainda pode te seduzir. Por isso que a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando nós estamos aqui, nós precisamos estar atentos, olhando para o alvo. O meu alvo é lá para frente. Quanto mais longe eu estiver de Sodoma, mais livre eu estou. Eu não posso olhar para a esquerda, eu não posso olhar para a direita, porque se eu tiro o foco do que tem para mim, eu começo a me vislumbrar de novo com as campinas. O que foi que seduziu Ló quando ele escolheu? Não foi a cidade. O que seduziu Ló foi a campina. Entendeu? A cidade ele não tinha visto, mas quando ele olhou para a campina, porque olhou o seu interesse: eu tenho muito gado, isso aqui é muito bom para eu crescer, para eu prosperar, para eu ficar rico. Eu só estou olhando a campina, mas eu não estou vendo que por trás da campina tem uma Sodoma. Quantos estão sendo engodados pelo adversário, olhando somente o lado bom, sendo que não está vendo que é uma armadilha de Satanás por trás? Quantos muitas vezes está olhando aquele emprego maravilhoso e está imaginando: agora minha vida muda. Só que Deus diz: tu não está vendo que lá atrás tem Sodoma e Gomorra. Lá tem uma armadilha para você. Lá vai ter alguma coisa para te tirar da minha presença. Lá vai ter algum laço do diabo para te jogar no mundo. Lá vai ter algum laço para destruir o teu casamento. Muitas vezes a gente só está olhando para as campinas, mas nós não estamos vendo Sodoma e Gomorra. Totalmente diferente de Abraão. Abraão olhou para o outro lado, não era dos melhores, mas Deus era com ele. Então o anjo disse a segunda coisa: não pare, não se detenha. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Meditando na lei do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. E o que vai acontecer comigo? Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, não seca. Mesmo na frieza espiritual que está tendo por aí, mesmo na sequidão, mesmo vendo tudo de qualquer jeito, pessoas sendo levadas por vento de doutrina, ele permanece verde, ele permanece dando fruto, ele permanece na presença de Deus, porque ele sabe quem foi que o chamou. Não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para que tu não pereças. Escapa para lá, para que tu não pereças. Então eu deixo para vocês esse conselho. Você saiu de Sodoma? Não olhe para trás e não se detenha no caminho.
Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se alguém está pensando em olhar para trás, não olhe. Porque é interessante que a mulher de Ló olhou, mas Ló não olhou. Ele permaneceu. Sabe o que é isso? Marido não vai levar a mulher para céu, nem mulher vai levar marido para céu, nem filho vai levar pai para céu, nem mãe, nem filha. Cada um dará conta de si mesmo. A gente ora, a gente intercede, a gente pede a Deus misericórdia, e Deus é poderoso, mas vai ter alguém que não vai aceitar, vai ter alguém que não vai compreender, vai ter alguém que vai olhar para trás. Mas não é porque fulano olhou para trás que eu vou olhar. Muitas vezes a gente é induzido porque o outro fez. Eu sempre ensinei, e eu falo para os irmãos, eu já falei lá na UBS e eu vou falar com vocês aqui. Quando o crente ele é transformado, ninguém muda ele. Nem se chegar outro pastor aqui diferente, com outro pensamento, com portas largas, porque você pode ficar do mesmo jeito, pode até vir pregar um outro evangelho. Por isso que Paulo disse, mesmo que se descer um anjo do céu vos pregar um outro evangelho, ou se eu mesmo, Paulo, estiver de repente desviado, e eu subir neste altar e vos pregar o outro evangelho, que eu seja considerado maldito. Porque o evangelho de Cristo é para transformação de vida e salvação. Então eu falo, olhe, se você aprendeu como Paulo disse para Timóteo, guarda aquilo que tu tens aprendido aos pés da tua mãe e da tua avó. Não se desvie. Sabe o que eu estou dizendo? É que quando eu aprendi, eu posso estar onde for, o meu irmão do lado pode estar olhando para trás, pode estar desejando Sodoma, sentindo saudade do Egito, igual o povo de Israel, ainda com as manias, o jeito lá de fora. Eu não, eu tenho meu compromisso é com Jesus. Se você não quiser Jesus, o problema é seu. Se você quiser andar de qualquer jeito, o problema é seu. O meu compromisso é com aquele que me chamou, e o meu compromisso é com a sua palavra. Ah, porque a irmã fulana está andando desse jeito, eu também vou andar. Não ande, não deixe ela. Jesus vai tratar ela, Jesus vai falar com ela, e se ela se consertar, amém. Se não consertar, sofre as consequências. Mas você permaneça firme com Jesus, permaneça na doutrina, naquilo que você foi ensinado. Não se deixe levar por vento de doutrina. É porque na igreja de fulano pode isso, é porque na igreja de fulano pode aquilo outro. Não, eu tenho que estar o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que tem que ser o seu guia, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração. Mantenha a sua lamparina acesa. Mantenha a sua lamparina acesa, porque o noivo já está à porta. Eu vou dizer assim, que o noivo já botou a mão na maçaneta da porta. Só falta ele abrir a porta e entrar para te buscar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite, amém?